Quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Por gentileza, se há alguém próximo a você que não tem nas mãos a Bíblia, chega pertinho dele, chega pertinho dela, para que junto contigo possa acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39. Enquanto você procura, para a pessoa que está ao seu lado, diga: Deus vai abençoar você. Ei, fala com fé, senão a pessoa não acredita. Vamos lá. De novo, 1, 2, 3. Amém? Lucas 22, a partir do verso 39. Vou fazer a leitura rapidamente e as considerações na sequência. Pretendo terminar entre 5 para meio-dia, ou mais tardar meio-dia, porque infelizmente recebemos uma ligação da companhia aérea que antecipou o voo por ajuste de malha aérea. Hoje nós temos que pregar numa vigília jovem em Salvador. 12 mil jovens estarão reunidos em uma poderosa vigília para a honra e glória de Jesus. Eu tenho que pregar lá, só que o voo antecipou e eu estou meio enroladinho. Mas vamos em frente em nome de Jesus. Verso 39 diz assim: Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, Jesus disse aos discípulos: Orem para que vocês não caiam em tentação. E então Jesus se afastou deles cerca de um tiro de pedra, aproximadamente 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o confortava, estando ele angustiado. Ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Disse o mestre. Levantem-se, orem para que vocês não caiam em tentação. E aproveitando o contexto bíblico, segure a mão da pessoa que está ao seu lado, essa mão super perfumada, porque no sábado é especial, e vamos orar. Vamos lá? Pai querido, louvamos o teu nome porque em primeiro lugar estamos diante da tua presença. Louvamos o teu nome porque temos em nossas mãos tua palavra que nunca volta vazia. Nosso coração está aberto para que tu faças conosco aquilo que tu bem desejares. Se precisamos de conforto e assim tu desejas, conforte-nos. Se precisamos de paz e assim tu desejas, dá-nos, ó Deus, tua paz. Se precisamos, Senhor, de mais fé, permita que nesta noite, desta tarde, através do estudo da tua palavra, nossa fé se desenvolva ainda mais para a glória do teu nome. Se precisamos de um puxãozinho de orelha, fique à vontade. O que queremos é terminar este culto com a chance de dizermos: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ilumina-nos agora para a compreensão da tua palavra. Te oramos em nome de Jesus. Para a pessoa que está do seu lado, diga: você não veio aqui em vão. Para a mesma pessoa, Deus vai abençoar você. Para a mesma pessoa, então presta atenção no sermão. Quer bênção? Se liga aqui. Jardim do Getsemane é o cenário descrito na palavra. Se você observar a declaração de Ellen White acerca deste texto, vai perceber algo interessante. A vida inteira do mestre foi uma vida pautada por sofrimento. O próprio ato da encarnação se constituiu um sofrimento em si mesmo. Afinal de contas, ele deixou a glória celestial para vir experimentar a humanidade e o contexto que estamos vivendo.
Sofrimento ao longo de toda a vida. Só que quando pensamos no sofrimento do Mestre, normalmente visualizamos a cruz. Todavia, a cruz não simboliza o ápice do sofrimento, mas o Getsemane, sim. Ele entra no Getsemane tranquilamente e daqui a pouco todos os pecados da humanidade são depositados sobre seus ombros, seu andar se torna trôpego, seu suor transforma-se em gotas de sangue caindo sobre a terra. Getsemane, palco do sofrimento. Getsemane, ali o Mestre estava sendo moído, ali os pecados de todos nós estavam sendo depositados sobre ele. Getsemane, sinônimo de angústia, de dor, de sofrimento. E agora, ao encarar esta cena, eu percebo que o Senhor Jesus está me ensinando como enfrentar o Getsemane da vida. É possível absorver, através da declaração bíblica, lições preciosas para que eu tenha a chance de encarar e vencer o Getsemane particular que certamente tenho que enfrentar. Uma coisa é certa: se você ainda não passou pelo seu Getsemane, fica tranquilo, mais cedo ou mais tarde ele virá, porque o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pode ser compreendido, assim como venci o Getsemane, você pode obter a vitória sobre teu Getsemane particular também. Quais lições ficam evidentes aqui? Número 1, quando Cristo chega no Getsemane, a primeira atitude é oração. Prevalece então a primeira lição desta manhã. Como é que se enfrenta Getsemane, pastor? Getsemane se enfrenta com oração. Igreja querida, como é que se enfrenta o Getsemane particular? Getsemane se enfrenta com oração. Lição número 1, Getsemane se enfrenta com oração. Como é que se enfrenta o Getsemane? Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: Getsemane se enfrenta com oração. Ô pastor, dá licença, eu vou vir aqui num sábado de manhã para ouvir sobre este tema tão batido, oração. Ô pastor, eu preciso de um negócio, de um alimento mais sólido, eu não posso vir aqui num sábado pela manhã, depois da semana difícil que tive, para ouvir o senhor falar sobre oração, pelo amor de Deus. Ô querido, não tem nenhuma outra fórmula miraculosa não. Apesar de estar lá na União Norte, eu não trago nenhuma pílula da Amazônia super poderosa para você ser o crente super poderoso. O segredo ainda é o mesmo, desde os primórdios da humanidade, desde a criação. O segredo é comunicação com Deus, oração. E é claro que muita coisa poderia ser dito acerca disso, mas vamos simplificar. Você já sabe que a oração é em nome de Jesus, você já sabe que a oração você pode rasgar o coração a Deus como se faz a um amigo, que é a respiração da alma. Uma consideração apenas sobre oração. A oração precisa ser sincera. Getsemane se enfrenta com, mas a oração precisa ser. Talvez seja por isso que a Bíblia nos recomenda tanto que devamos nos comportar como crianças. Crianças são sinceras. Lembro-me perfeitamente no meu processo de educar meu filho, a fim de que, entre outras coisas, ele aprendesse a orar sozinho. E em sua tenra idade o desafiei e disse: filhinho, agora é a hora de você fazer oração pela primeira vez sozinho. Junta as mãozinhas e começa: Papai do céu, muito obrigado pelo feijão, muito obrigado pelo arroz, mas por esse alface eu não te agradeço porque é ruim demais. Sabe o que isso se chama? Sinceridade. É claro que você não pode confundir sinceridade com falta de educação, sinceridade com uma liberdade abusiva, porque tem muita gente que em nome da sinceridade provoca o caos. Aí eu vou ser sincero com você, e arrebenta o indivíduo. Isso não é sinceridade, isso é falta de educação. Não confunda sinceridade com liberdade abusiva ou com falta de educação. Sinceridade,
abrir o coração e pôr para fora uma atitude mais do que mecânica, porque chegamos aqui todos os sábados e mecanicamente, feliz sábado, e às vezes sofremos a tentação de perder o significado real. Estamos tão acostumados a orar e ajoelhamos mecanicamente, oramos e não sabemos o que oramos, cantamos e não sabemos o que cantamos, enfim, sofremos o risco de fazer coisas de modo mecânico e perder o sentido, às vezes esconder a própria sinceridade. Ei, Getsemane só se vence mas a oração precisa ser sincera, como uma criança. Eu não sei qual é o Getsemane que você anda enfrentando. Talvez o teu Getsemane seja seu casamento destruído. Talvez o teu Getsemane seja seu filho afastado dos caminhos do Senhor, desinteressado pelas coisas espirituais, envolvido com o mundo das drogas, vivendo de repente numa promiscuidade, e você está atravessando neste momento o teu Getsemane particular. Talvez o teu Getsemane seja o caos financeiro que se instaurou e não consegue te largar e as dívidas estão se acumulando. Talvez o teu Getsemane nesta manhã seja um câncer que bateu na tua porta e sem pedir licença invadiu e tomou conta do corpo de um ente querido, e agora, desenganado pelo médico, você sofre, pede oração. É uma angústia terrível, porque a morte está se aparecendo como uma realidade muito próxima. Cada um de nós temos o nosso Getsemane particular. Será que nesta manhã o teu Getsemane de repente é um trauma de infância? Você foi abusado como criança, não consegue ter paz no presente, não enxerga o futuro com perspectiva positiva. É o Getsemane, machuca, dói, fere, faz-nos derramar lágrimas, mas assim como o Senhor Jesus o venceu, nós venceremos também em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Mas o Getsemane só se vence Essa questão de oração me faz lembrar de uma situação um tanto quanto desagradável. Porque normalmente formalizamos nossas orações com listas incansáveis e intermináveis de pedidos, e acreditamos até que oração é apenas uma sucessiva coleção de pedidos. Me dá isso, me dá aquilo outro, eu quero emprego, eu quero cura, eu quero estabilidade familiar, eu quero arrumar um namorado, eu quero um casamento, eu quero isso, eu quero aquilo, e você começa. Se Deus é o nosso amigo e orar é abrir o coração a Ele como se faz a um amigo, qual é a amizade que você estabelece baseada apenas em pedidos, pelo amor de Deus? Toda vez que você se aproxima do seu amigo, aí, me empresta um dinheiro aí, me empresta o carro aí me empresta a tua casa de praia, aí, paga uma passagem aérea para mim, aí, me leva para almoçar na sua casa, eu vou te dar esse privilégio. Que amizade é essa que toda vez que você se encontra não é para bater papo, não é para dividir sonhos, não é para ter a alegria de estar na presença do amigo, mas é para aproveitar e jogar uma lista incansável de pedidos. A minha irmã resolveu seguir um caminho diferente, sabe? Não venho de um lar adventista. Eu conheci a igreja, daqui a pouco te conto melhor. Mas a minha irmã escolheu o caminho no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, ninguém é perfeito. E lá no Rio de Janeiro, a minha irmã escolheu o caminho de ser funkeira. Eu sou pastor e minha irmã é funkeira. Olha que coisa linda. Se misturou com quem não devia, se juntou com um camarada, foi morar com ele. Líder da boca de fumo em algum lugar no Rio de Janeiro. Você vê que minha família é perigosa, cuidado comigo, hein? Numa troca de tiros com a polícia, ele morreu. Minha irmã escolheu o caminho dela. Foi inevitável a distância. Passamos a nos falar muito pouco. Mas toda vez que ela me liga, é para pedir alguma coisa. Normalmente, R$200. Fala, irmão! E aí, irmã? Tudo bem? Tudo bem é seguido de R$200. Que coisa desagradável. Uma pessoa só te procura porque quer alguma coisa de você, interesse, pura e simplesmente.
Não tem um papo assim, aí, estou com saudade, quando é que eu vou te ver, quando é que você aparece por aqui? Outro dia ela ligou e eu pus no viva voz do carro, estava dirigindo, meus filhos no banco de trás, minha esposa ao lado, e quando acionei o viva voz, e aí, irmão? Aí meus filhos lá atrás, aí pai, morreu em 200. Chato. Ei pai, quando o teu filho te procura só porque quer alguma coisa de você, mas não está nem aí contigo, não há parceria, não há amizade. Deus do céu, que tipo de cristianismo estamos sustentando? Será que nos resumimos a um diálogo com Deus onde você apresenta apenas a tua lista de solicitações? Não há amizade, não há diálogo, não há alegria de estar na presença? Ainda que eu não receba nada, só ter estado na presença dele, meu coração se enche de alegria. Onde está este nível de relacionamento? Deus me ajuda a viver assim. Getsemane só se vence com... Mas a oração precisa ser sincera, como se fala a um amigo. Segunda lição, no Getsemane você nunca está sozinho. Segunda lição, no Getsemane você nunca está sozinho. Segunda lição, no Getsemane você... Vira para a pessoa que está do seu lado e diga, você nunca está sozinho. Existe pelo menos um anjo do Senhor ao nosso lado. Um anjinho só, pastor. Um anjo de Deus é suficiente para derrotar todos os demônios neste planeta. E como se não bastasse, além de ter a companhia do anjo do Senhor, você tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A vitória é tua em nome de Jesus. Se Deus é por nós... Os anjos do Senhor estão aqui nesta manhã para garantir este ambiente, a fim de que ele se torne um pedacinho do céu aqui na terra. Quem crê, diga amém. Amém. Ministério dos Anjos, algo extraordinário que vale a pena você gastar um tempo com leitura e com estudo, especialmente a ação dos anjos nos últimos instantes da história desta terra. Eu pregava no interior de Minas Gerais, eu trabalhei em Minas Gerais, Belo Horizonte, como departamental de jovens durante 8 anos. Fui fazer um congresso numa cidade de São Francisco, preguei lá no interior, pastor super animado, almoçamos juntos, e ele emocionado me contava uma história de quando capotou com o seu carro, descendo uma ladeira e consequentemente parou fora da estrada e o veículo de cabeça para baixo, verificou a esposa, estava tranquila, poucos arranhões, a cantora que estava indo acompanhar o programa da mesma forma, a filhinha estava bem e foi para a beira da estrada pedir carona, ninguém parava absolutamente, e o pastor lembrou que Getsemane só se vence com oração, foi orar, clamar por ajuda, por socorro, no meio daquele nada onde ele se encontrava. Depois de orar, ele volta para a estrada para pedir ajuda, me para um veículo, me desce um camarada alto, grande, forte, vestido de branco como se fosse um médico, se aproxima dele e o chama pelo nome. E quando ele falou isso, ele começou a chorar. Pastor André, disse o homem, o que o senhor deseja? Pastor André falou, pastor, eu nem falei nada, eu apenas fiquei boca aberta e apontei para o carro virado. Ele acionou 3 outros indivíduos que estavam dentro do veículo, que saíram, foram lá, desviraram o carro, viraram para o pastor André e disseram, o senhor deseja mais alguma coisa? Pastor, por que tu não pediu $1 milhão, cara? Tua chance, mano. E ele disse, para mim, relatou o pastor André, vai pregar, pastor. Ele estava indo para a conferência. Estaremos lá junto contigo. Pastor André, emocionado, me contava, fui visitado pelos anjos do Senhor. No Getsemane, você nunca está sozinho. Acredite. Terceiro e último ponto dessa manhã. Por pior que seja o teu Getsemane, ele não se compara ao que Jesus enfrentou. Por pior, pastor, eu sofro demais, pastor. Eu acho que ninguém mais neste planeta sofre tanto quanto eu. Para.
Você não é um coitadinho. Por pior que seja o teu Getsemane, ele não se compara ao que o Senhor Jesus enfrentou. Eu conheci a igreja adventista com 12 anos de idade. Tinha um sonho nessa época. Meu sonho era ser militar. Eu queria ser da aeronáutica. Já estudava com a pretensão de fazer prova um dia, porque o meu sonho era ser militar. E para te ser bem sincero, na verdade eu queria pilotar um caça de guerra e que estourasse uma guerra por aí e nós fôssemos convocados e eu saltaria bombas aí à torta e à direita. Visualizava quando era moleque eu explodindo as coisas. Ô talento miserável para terrorista. Sério? Crente odiava crente. Pensa num negócio que me dava aversão. Esse povozinho crente que coloca uma Bíblia debaixo do braço. E ficava mais indignado ainda, porque no sábado à tarde, que era o dia do futebol, nós estávamos jogando e tinha um crente sentado sobre o muro de sua casa, observando a gente jogar. E eu dizia para ele, vem jogar. E ele dizia assim, não posso. Por quê? Porque ainda não deu o pôr do sol. O que o sol tem a ver com a bola, meu irmão? Não posso, a minha religião não permite, minha igreja não deixa. Era a explicação que ele sabia dar. Aí eu falava assim, que igreja miserável. Também, sábado à tarde, o que ele estava fazendo em cima do muro olhando do futebol? Porque ele não estava na igreja. Miserável. Estávamos ali e no dia seguinte, num domingo, eu fui comprar pão pela manhã logo cedo e encontrei este garoto, meu colega, o Serginho, todo fardado. Na época, a roupa dos desbravadores, toda ela era caque. No Rio de Janeiro, usavam uma boina preta e na época usavam coturno. Eu olhei para aquele doido de manhã e falei, nossa, eu encarnando no cara e o cara podendo me prender. Tu é militar da onde, irmão? Não, eu sou militar. Que roupa é essa, cara? Tu parece um general? Ele falou, não, cara, eu sou desbravador. Diz o quê? Desbravador, o que é isso? E ele não quis dar muita explicação, apenas se resumiu ao fato de dizer que era alguma coisa semelhante a escoteiro. Eu falei, mas é um esquema assim meio militar. Ele é meio militar. Rapaz, eu quero esse negócio para minha vida. Onde que funciona isso? Ele, na igreja adventista. Igreja? Tô fora. Aí ele virou para mim e disse assim, não, fica tranquilo. Tem nada a ver com igreja, não. Ô crente mentiroso. Eu falei, sério? Tem certeza que não tem nada a ver com a igreja? Tenho. Tô dentro então. Quando que é a próxima reunião? Domingo que vem. Domingo que vem eu estava lá. Perguntei para ele anteriormente qual que é a roupa que eu uso. Ele, roupa de ralação. Eu, beleza. Calça surrada, camisa surrada. Estava sem um tênis, pobre de maré desci. Fui de chinela havaiana, com um preguinho embaixo. Já passou por isso, brother? Cheguei lá na igreja. Chefe Carlos era o nome do diretor. O chamavam de chefe. Atenção, desbravadores, entrar em forma, posição de descansar. Perna levemente aberta para a esquerda. Mão esquerda segurando no punho direito, altura do cinto, barriga para dentro, peito para fora. Eu, que delícia. Meu sonho. Atenção, sentido, pá! Pés em forma de V, alinhado, mão na costura da calça. Em forma não se mexe. Cara, achei meu lugar. Achei meu lugar. Atenção, disse o chefe Carlos. Vou abrir a Bíblia agora para fazer uma meditação. Olhei para o Serginho, que negócio é esse de Bíblia, irmão? Ele falou assim, é só um pouquinho.
Aguenta que é só um pouquinho. Lembro-me como se fosse hoje, ele abriu em Gênesis 2 falando da criação, quando dizia que Deus descansou, e ele interrompe a leitura e pergunta: Deus se cansa? E adivinha para quem que ele perguntou? E ao me indagar no meu primeiro dia de reunião, ele já me traumatizando, eu lhe disse: não sei se Deus se cansa, nunca perguntei. Depois a reunião seguiu, ordem unida, educação física, cantinho de unidade e tal, beleza, estou feliz, apesar desse negócio de Bíblia. Minha mãe, macumbeira. Sexta-feira ela me arrastava para o centro espírita, ficava lá escondido atrás da cortina, vendo aquelas coisas horrorosas. Sábado eu jogava bola e domingo estava nos desbravadores. Um dia o chefe disse: teremos uma reunião especial sábado que vem. Sábado? Nunca teve reunião sábado. Serginho, passo lá na sua casa para irmos juntos. Não, tem que vir na frente mais cedo, você vem depois. Qual que é a roupa? Ralação. Vai eu, sábado de manhã, para a igreja, com a calça surrada, meu chinelo havaiana de preguinho e minha camiseta. Dobrei na 29 de março, Jardim Paraíso, São João de Meriti, Baixada Fluminense. Nunca visite. Pensa num lugar ruim. Se aquilo é o paraíso, eu não quero conhecer o inferno. Dobrei a esquina. O pai do Serginho estava na porta, trabalhando como diácono. Ao me ver, me cumprimenta e eu já queria voltar e ele me segura. Feliz sábado. Feliz o quê? Sábado. Eu, tá bom. Quando eu ia voltar, ele me segura. Aí ele me abraça. Feliz sábado. Eu, feliz sábado. E sabe quando que ele me soltou? Quando eu estava sentado dentro da sala dos juvenis. Pensa numa cena de constrangimento, todo mundo vestidinho, bonitinho, o Serginho de gravata, aquele miserável. E eu todo esculachado. Baixei a cabeça envergonhado, fiquei alguns minutos ali introspectivo. Medo, vergonha, vontade de sair correndo. Depois eu tive a coragem de começar a levantar a cabeça, abrir os olhos. E comecei a ver as meninas do lado. Rapaz, até que esse negócio de crente não é ruim não. As meninas bonitas. Mas eu estava envergonhado. A despeito de como eu estava vestido, nunca fui tão bem tratado em toda a minha vida. Resultado? Voltei no sábado seguinte, no outro. Comecei a estudar a Bíblia, fazer pequeno grupo, comecei. Daqui a pouco eu virei para minha mãe e disse assim: não vou mais te acompanhar para esse negócio que tu vai aí. Vou me batizar na igreja adventista do sétimo dia. Ela olhou para mim e disse: filho crente? Não criei filho meu para ser crente. Você não vai mais, você não vai se batizar. Aliás, você não vai mais à igreja adventista do sétimo dia. Nunca mais põe os pés lá. Eu comecei a chorar. Já tinha feito amizades, já estava enturmado, participava das coisas. Você não vai. Aliás, nunca mais. E eu fiz um pedido para ela: posso ir pelo menos uma última vez para me despedir? Tá bom. E fui naquele que seria o último sábado na igreja adventista do sétimo dia. Me assentei, cabisbaixo, triste. Teve uma hora que não me aguentei, comecei a chorar. E a professora Ana interrompeu o estudo da lição da escola sabatina na classe dos juvenis e disse assim: Eduardo, por que você está chorando? E eu falei para ela em lágrimas que não viria mais à igreja, que minha mãe me expulsaria de casa caso eu insistisse com o fato de me batizar, de ser batizado. E enquanto eu chorava, a professora ria. Eu não estou entendendo. Por que a senhora está rindo? Eu tenho a solução para você. Mas qual que é a solução? Se sua mãe te mandar embora, eu levo você para morar lá em casa comigo.
e vou matricular você na escola adventista, você vai estudar na escola adventista. Tá falando sério? Ela, tô falando sério. Voltei para casa pisando firme e falando grosso. Cheguei no portão, dei uma bicuda, meu irmão. Mãe! Aí ela se despediu. Não! Vou embora de casa, vou morar na casa da professora Ana, ainda vou estudar na escola adventista. Manda embora! Ela olhou para mim e eu esperei o tapão no pé do ouvido. Mas não veio. Depois de um minutinho de silêncio, ela falou assim: não, filho, vou mandar você embora não, mãe ama você. Me batizei, mas ela não foi ao batismo, ninguém da minha família. Me batizei com o uniforme dos desbravadores aos 14 anos de idade. E naquele dia eu chorava bastante. Uma irmã chamada irmã Margarida, uma flor de pessoa, me abraçou e disse: nós somos a sua família, vocês são a minha família, prazer conhecê-los. E comecei a pregar aos 14 anos de idade, comecei a participar ativamente ainda mais da igreja. E um dia, numa sessão espírita, o demônio, de alguma forma, falou com minha mãe, ao possuir o corpo de uma mulher, e disse para ela: estou aborrecido com você. Isso minha mãe me contou depois. E minha mãe começou a chorar. Mas por quê? Minha mãe tinha altares dentro de casa, uma dedicação tremenda, um medo que lhe apavorava, lhe tirava o sono, a paz. Por que você está aborrecida comigo? Perguntou a minha mãe ao inimigo. E ele disse: por que você deixou seu filho se batizar naquela igreja? Você podia ter deixado seu filho se batizar em qualquer lugar, mas naquela igreja não, que eu odeio aquela igreja. Problema dele, a vitória é nossa em nome de Jesus. Minha mãe voltou para casa desesperada. Sai da igreja, sai da igreja. Eu, por quê? Porque ele havia prometido a minha morte. Vou matar teu filho, porque você me desobedeceu. Para resumo de conversa, fiquei gravemente enfermo. Fui a diversos médicos, fiz diversos exames. Fiquei muito aborrecido. Parei de orar. E Getsemane só se vence com... Parei de orar. Fiquei chateado, sabe? Como é que Deus permite um negócio desse? Só piorava, uma dor no peito insuportável, todo o corpo emagrecia de modo assustador. Parecia uma caveirinha humana. Brigamos no consultório médico, o médico disse que eu não tinha nada. Eu perguntei se ele estava cego, se não estava vendo o que estava acontecendo comigo e a dor que eu sentia. Ele me expulsou do consultório. Um dia foi o ápice. Depois de voltar de um aniversário de 15 anos de uma amiga minha, peguei o último ônibus, desci próximo à minha casa por volta de 1h30 da manhã e comecei a caminhar e, não suportando a dor, me joguei ao chão, encostei na calçada, deitei sobre a calçada, tentava pedir ajuda para quem passava, mas a voz não saía, a dor era muito intensa, meu corpo estava meio paralisando. E alguém passou e eu tentei chamar a atenção, só sei que a pessoa olhou para mim e eu pude ouvir a seguinte frase: novo e já drogado. Fui me arrastando para casa, literalmente. Empurrei o portão, não tive forças para chegar no quarto. Me joguei sobre o sofá. Escalei o sofá. Quando deitei no sofá, achando que ia aliviar um pouco, senti 2 mãos se pondo sobre o meu peito, quase estourando a caixa torácica. Apertavam violentamente, meu corpo inteiro paralisou com uma dor absurda, perdi todos os movimentos. Comecei a chorar, achando que ia morrer. A voz mais suave que já ouvi na minha vida chegou aqui ao lado e disse: por que você não ora? E veio acompanhado de um brilho espetacular, de uma luz que emanava do lado direito, mas eu não podia olhar.
E pela segunda vez me disse: por que você não ora? E depois de um tempão sem orar, do jeito que pude, eu falei: Deus, por favor, não me deixe morrer, me ajuda, me salva. Daquela luz a mesma voz respondeu: eu só estava esperando você falar comigo. As mãos foram rompidas do meu peito, as invisíveis mãos. Recobrei os movimentos e quando pude olhar para o lado, a luz desapareceu. E naquela madrugada eu entendi que Getsemane só se vence com, mas a oração precisa ser. Eu entendi que no Getsemane você nunca está. Existe pelo menos, se não o próprio Deus. E por pior que seja o teu Getsemane, ele não se compara ao que Jesus enfrentou por mim e por você. Ele poderia ter desistido aqui no Getsemane. O anjo lhe mostra uma visão ao confortá-lo, e neste vislumbre ele percebe as consequências positivas se ele fosse adiante em seu sacrifício. Ele viu você, ele viu a mim, e por amor a nós ele não desistiu, foi em frente, bebeu o cálice até o fim, para nos dar possibilidade de vencer o nosso Getsemane hoje, seja ele qual for. Por isso eu termino lhe dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele. E se esse é o seu desejo, por favor, fique em pé e ore comigo. Muito obrigado, Deus querido, pela oportunidade da entrega. Obrigado por tua aceitação. Perdoa-nos porque muitas vezes não oramos como devíamos. Falta-nos não só disposição para orar, como também sinceridade. Obrigado porque nunca estamos sozinhos. E obrigado porque, pior que seja o nosso Getsemane, ele não se compara ao que o Senhor enfrentou para nos dar a vitória. E por isso nessa manhã te amamos ainda mais. Louvado seja o teu nome. Aceita a nossa entrega e dá-nos a graça de termos nosso nome no livro da vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, Aspe. Nosso musical de Páscoa da Escola de Artes, são todos convidados, mas chega cedo porque pode lotar.